Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Arcelor, eu estou aqui ainda no orquidário Fina Flor e no Lara Cactus. Eu estou com o Anderson e ele vai mostrar pra gente aqui algo um pouco diferente que ele tem aqui. Uns jardins de suculentas na área externa. Então, gente, vem cá que eu vou mostrar para vocês como que foi feito. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês. Aqui era a terra, a gente fez o passeio aqui, aí que a gente deixou mais fundo, mais ou menos 20 centímetros. Aí a gente cimentou o fundo, aí deixou uma caída de água para a água escorrer, colocamos os tubinhos para a água ir embora. Aí em cima do concreto a gente colocou uma camada de brita, de mais ou menos uns 6 a 7 centímetros de brita. Em cima da brita a gente colocou um tecido que chama bidim, muito usado para plantas ornamentais assim. Em cima do bidim a gente preparou um substrato daquele escuro, com muita casca de arroz carbonizada. Aí a gente preparou esse substrato, colocou em cima do bidim e veio plantando as suculentas. Aí quando a gente plantou, estava tudo peguinha, começando a enraizar, a gente começou a colocar as pedras. São pedras rústicas mesmo, não aquela muito branquinha, né? Não é de rio também, essa é de montanha. A gente pegou um bocado e trouxe e foi colocando. E que elas pegam sol durante várias horas por dia, durante umas 6 horas ou mais por dia elas pegam sol e tomam chuva também. É um jardim muito rústico. Algumas, infelizmente, elas morrem mesmo. Aí de cada 10 que a gente planta, duas, três a gente perde. É um jardim que nasce mato, sempre tem uma manutenção, mas vale a pena, tá? Essa época tá um pouco, como que eu falo? As pontas das folhas estão queimadas. É por excesso de frio mesmo. Esse ano fez muito, muito frio lá. Mas dá uma coloração, olha, bem bacana nas plantas. Respeito à rega, por ser um espaço aberto, o excesso de água, como que eu falo, evapora mais rápido. Então a gente tem que ficar atento com a rega aqui. Quando eu tô com dúvida se eu preciso molhar ou não, eu coloco um palitinho, entendeu? Espero um pouquinho, puxo o palitinho. Se ele sair sequinho, eu molho. Se ele sair úmido, eu ainda não molho, eu deixo ainda. Adubação, coloco uma adubação aqui 3 em 3 meses, se for orgânica. Se for mineral, 6 em 6 meses. Quase que não precisa também de muito adubo, né? Que suculenta é bem fácil de cultivar. Quando o sol está muito, muito quente, algumas queimam as pontinhas da folha, mas é coisa mínima. O interessante é que essa planta no tempo assim, ó, ela pegando chuva, muita chuva e sol, elas vão ficando cascudas, elas vão ficando resistentes. Então vai ser mais difícil de elas morrerem com pragas. Entendeu? Vale a pena, pessoal, vale a pena vocês fazerem em casa. A respeito das plantas e colocar no jardim, por pegar muita hora de sol, a gente coloca suculentas que gostam mais de sol. Essas que a gente tem certeza, né, que elas vão aguentar mais sol. Sombra aqui, não vai bem suculenta de sombra aqui não. Com certeza elas iriam morrer. E essa porcentagem que morreu, algumas que morreram que a gente plantou aqui que morreu, porque suculenta, se querendo ou não, é uma planta mais sensível mesmo. Não tem como você ter um jardim desse tamanho sem perder nenhuma, isso é com certeza. A gente já tinha esse conhecimento que alguma ia morrer mesmo, mas não pode deixar de fazer um jardim porque alguma vai morrer, né? Então eu acho que vale muito a pena. Pessoal, a diferença desse jardim para um jardim normal em casa, de exória, de beijo, de essas plantas ornamentais, que esse aqui ele teve uma preparação antes. Foi o que eu falei de o fundo ter concreto, ter caída de água, ter a brita, isso é um diferencial. Porque se fosse tentar cultivar em cima da terra, aí ia ficar mais encharcado, ia perder uma quantidade maior de plantas. Elas não gostam por pegar chuva, né? Não seria interessante não.
Aqui, pessoal, a gente teve o cuidado de colocar umas pedras rústicas, muito rústicas, essas que são cangas, né, de minério. Aí essa, igual eu falei, são pedras que vieram da natureza. Não é aquela branquinha que o pessoal tem costume de comprar. Aquela não vai combinar com o jardim de suculento, porque ela é muito, muito branca mesmo. Vai ficar muito artificial. A gente teve esse cuidado de pôr pedras bastante rústicas. Outra coisa, dá pra gente colocar tocos aqui também. Uns pedacinhos de tocos ainda eu vou colocar. Porque esse jardim, querendo ou não, sempre tem manutenção. É igual qualquer outro jardim, sempre vai ter uma manutenção. Já começando agora setembro, a gente já vai dar uma boa manutenção nele. Trocar algumas plantas, replantar algumas, voltar a adubar. A gente vai pensando em colocar alguns tocos. Eu falei que a gente vai fazer essa manutenção em setembro. Por que o setembro? Porque a gente vai esperar a temperatura aumentar. Porque agora está muito frio. Então a gente vai esperar a temperatura chegar a aumentar para ficar interessante, mais interessante. Porque as plantas gostam de calor. Então sempre que a gente for adubar, eu prefiro adubar na época de calor, eu prefiro replantar na época de calor. Então a manutenção sempre, eu faço uma manutenção forte no calor. Uma manutenção maior no calor. O pessoal, aqui é o final do jardim, a gente colocou uns cactos. A gente gosta muito de cacto, né? A floração do cacto é bem interessante. Geralmente as flores são grandes, são vistosas, a floração é fantástica. Aí a gente montou um pedaço aqui com um cacto. Foi da mesma forma, né? É o mesmo jardim, tem a brita, tem o bidim, tem o substrato, da mesma forma. Olha só como que ficou bacana, bem harmonioso. Pessoal, para quem tem dúvida se suculenta dá flor, olha que floração linda dessa echeveria. Ficou bem amarelinha. Aquela já é outra echeveria. As suculentas também dão flor. Viram só, pessoal, que jardim bonito, de encher os olhos da gente. Muito lindo, o Anderson, o seu jardim, muito bem cuidado. Então, obrigado. Se você quer fazer um jardim desse aí, siga essas dicas que o Anderson nos deu, que você também vai conseguir ter sucesso com um jardim de suculentas na área externa aí da sua casa. Mais uma vez, o Anderson, obrigado por abrir as suas portas para a gente. E se alguém quer conhecer esse jardim bonito dele e essa variedade de plantas que ele tem aqui, pode vir aqui no Orquidário, acesse as redes sociais, faça contato com eles, porque uma visita aqui no Orquidário é como uma grande aula. A gente aprende muito, o Anderson tem muita vontade de ensinar os seus conhecimentos, então a gente vem aqui, às vezes, para comprar uma planta e sai daqui com muito mais do que isso, sai daqui com muito conhecimento. Ele está sempre disposto a nos ensinar. Mais uma vez, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima!